No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por esta rica oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você, numa fina sintonia através do programa Atitude de Mulher. E como vocês já sabem, todas as pessoas que nós entrevistamos aqui são exatamente mulheres de atitude. E esta de hoje, olha, vocês vão se surpreender, vão conhecer um pouco da história dela, a trajetória dela. É uma mulher que eu diria que eu tiro o chapéu. E você vai concordar comigo a partir desta entrevista. Eu sei que vocês já estão aí extremamente curiosas para saber quem é. Mas eu sempre deixo aquele ar de suspense, vocês sabem disso também. Porque logo depois desse breve intervalo, eu vou revelar a nossa entrevistada de hoje. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já. A violência nas escolas tem se repetido dia após dia. Mas é possível dar um basta nesse ciclo e construirmos juntos um círculo de paz. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a LMT estão estimulando a pacificação social através de círculos de construção de paz nas escolas. O programa oferece diálogo qualificado, onde todos podem falar e serem ouvidos, permitindo a prevenção de conflitos e o fortalecimento dos laços entre alunos, professores e familiares. A sua escola também pode fazer parte. É hora do ciclo de violência dar lugar ao círculo de paz. Iniciativa Tribunal de Justiça. Apoio Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e, como eu anunciei na abertura, a nossa entrevistada de hoje é uma mulher que eu admiro, que eu respeito. Como eu disse, eu tiro o chapéu pela trajetória, né, pela luta que ela empreende pelos direitos da mulher, principalmente no setor, na verdade, assim, numa área que até pouco tempo era muito reservada para os homens. Sabe de quem que eu estou falando? Eu estou falando da doutora Gisela Alves Cardoso. Exatamente. A doutora Gisela, eu sei que você já logo fez o link. Ah, essa que ganhou a eleição para a presidência da OAB? Exatamente ela. Mas a doutora Gisela, ela é advogada graduada, né, pela faculdade e pós-graduada da UFMT, especialista em Direito Empresarial, professora universitária ao longo de 10 anos, de 2007 a 2017. Assumiu a Secretaria-Geral Adjunta da OAB, foi vice-presidenta da OAB e, como acabei de dizer, ganhou uma eleição para assumir a presidência dessa entidade aqui no nosso estado. E como se não bastasse, vocês sabiam que ela coordena, né? Ela é uma coordenadora adjunta do Colégio de Presidentes de Seccionais. Nós temos 27 seccionais no nosso país, né? Os estados, mais o Distrito Federal. E ela está exatamente nessa condução, nessa coordenação dessas seccionais. Reúnem todos os presidentes, né, das OABs, dos estados e Distrito Federal, e ela está aí nesse processo todo de condução, de coordenação, né, da OAB em nosso país. Então, gente, eu estou aqui com o coração transbordando de satisfação de ter a doutora Gisela Alves Cardoso aqui em nossos estúdios, viu? Doutora Gisela, seja bem-vinda ao programa Atitude de Mulher.
Muito obrigada, professora Jaci. Na verdade, a alegria é minha, a satisfação é minha em poder participar deste programa Atitude de Mulher. Olha só que programa mais interessante, mais importante para a gente destacar realmente as mulheres de atitude do nosso estado, do nosso país. Cumprimento, agradeço o convite e cumprimento todos os ouvintes, todos que estão acompanhando este programa. Bom, como eu disse, é importante a gente saber, né, quem que é a doutora Gisela. Então, vem aquela pergunta que vocês sempre ficam aguardando. Doutora Gisela, quem foi e em quem se tornou Gisela Alves Cardoso? Ai, que bacana. Bom, Gisela veio para o Mato Grosso em 1983, né, com a minha família. Meu pai, à época, caminhoneiro, então morávamos no interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, Presidente Prudente. Meu pai tinha um caminhão e veio, como muitos que vieram lá nas décadas de 80, de 90, tentar melhorar a vida para o interior do Mato Grosso. Então, em 1983, venho para Mato Grosso, meu pai com o caminhão, a família dentro e a mudança em cima. Como muitas histórias que a gente tem nesse estado. Já tive algumas aqui assim. E a partir daí nós fomos para Colíder, no norte do Mato Grosso. Meu pai ficou há algum tempo trabalhando ali com caminhão, depois montou um comércio, e assim nós eu fui criada em Colíder, passei lá a minha juventude, a minha adolescência, e aos 21 anos de idade, então, eu venho para Cuiabá para estudar. Eu lá em Colíder, eu dava aula de inglês no FISC, dava aula de inglês em cursos, escola, eu trabalhava num banco, numa cooperativa, enfim. Aí quando chegou aos 20, 21 anos de idade, eu já não tinha mais muito o que fazer ali, né? Então eu falei, vou para a capital para buscar para fazer a faculdade. Aí eu sempre tive muita vontade de fazer o curso de Direito. Eu falo que eu brincava quando criança, né? Que eu seria professora e a advogada. E bancária. Então, eu consegui fazer todas aquelas brincadeiras que eu tinha quando criança. Fui bancária, professora de inglês, aí depois... Depois da faculdade, eu fui professora universitária, parei um pouco agora por causa da OAB e fiz o curso de Direito. Então, eu chego em Cuiabá em 1996, com toda a dificuldade que muitos também passaram, né? Minha família não tinha condições de me manter em Cuiabá, pagando um curso de Direito, me manter. Então, fui trabalhar também, consegui um emprego num banco, e assim fiz os 5 anos da faculdade. Quando eu me formo, em 2001, eu trabalhava no banco, era bancária. Sim. E aí, então, eu peço demissão do banco para poder iniciar a advocacia. Né? E naquela ocasião eu já tinha ali uma carreira dentro do banco, já tinha um bom salário, alguns benefícios, aí você começa do zero, né, professora? Larga um sonho e começa... Exatamente. Então, assim, sempre falo com os jovens advogados, com os meus alunos, é um momento sempre de uma decisão muito difícil, né? Porque muitos que estão estudando já têm lá um encaminhamento, então eu peço demissão do banco e vou começar... Larga a mão de uma certa estabilidade para começar tudo. Com um salário bem menor, sem os benefícios, né? Mas era o meu sonho. Falo que eu saí do interior do Mato Grosso para ser advogada, né? Então, eu precisava encarar este momento. Aí trabalhei em grandes escritórios aqui, tive aí a oportunidade de trabalhar em 2 grandes escritórios. Aí, quando eu estava, no meu sentir, pronta para montar o meu escritório, então, eu monto o meu escritório, abro o meu escritório em 2010, né? E estou aí, hoje, com o escritório, atuando, e aí surge a OAB, né? Como que a OAB surge na minha vida? Eu entendo, professora, que quando você faz parte de uma coletividade, de uma instituição, no caso da OAB, você tem que querer que ela dê certo, né? Com certeza. Você tem que fazer tudo para que ela realmente cumpra o seu papel. E neste entendimento meu, eu sempre achei que eu tinha que prestar um serviço também para a ordem. Aí comecei nas comissões, né? Trabalhando como membro de comissão. Depois eu fui relatora do TED, nosso Tribunal de Ética e Disciplina. Até que nas eleições
para 2016 surge o convite para eu compor uma chapa para concorrer às eleições, né? E aí eu tinha um perfil, eu não fazia parte de grupo político nenhum, né? Eu sempre trabalhei para a ordem na comissão, TED, mas nunca fiz parte de grupo político classista. Mas eu tinha um perfil interessante, era mulher, né? Que tem hoje a gente tem a paridade que nós vamos falar, mas na época não tinha. Mulher, era professora, né? Então tinha, e aí recebi esse convite. Terminei aceitando, aí fui eleita junto com essa chapa em 2016, ocupando o cargo de secretária-geral adjunta da OAB Mato Grosso. Quem estava encabeçando essa chapa? O presidente Leonardo Campos. Doutor Leonardo. Doutor Leonardo. Aí, então, vim como... Leonardo era presidente, Flávio Ferreira vice-presidente, né? Ulisses Rabaneda era o secretário-geral. Então, vem o primeiro mandato meu como diretora da ordem. 3 anos passaram, no final do mandato, o presidente Leonardo se candidata à reeleição. Sim. E aí vem o convite, até por conta do trabalho que foi feito, então, venha como vice. Aí eu venho com a vice-presidente, bem na chapa do presidente Leonardo. Aí fomos eleitos novamente, 6 anos de gestão, trabalhando na diretoria, surge a oportunidade, então, de eu concorrer à presidência da OAB Mato Grosso. Para fazer história. Fazer história, já que fui aí a segunda mulher eleita. Exatamente isso. É importante registrar, porque assim, a OAB, até um certo tempo, ao longo desses 90 anos, ela tinha um quadro majoritariamente masculino, né? E praticamente toda a composição tinha esse perfil também, né, de direção. Aí depois alçou a presidência a doutora Maria Helena Póvoas, né? E de lá para cá a gente não viu mais, a gente não presenciou mais uma mulher galgar uma posição como essa dentro da ordem, mesmo tendo já um quadro hoje majoritariamente constituído de mulheres, né? Sim, aí, professora, só para a gente destacar a importância também das políticas afirmativas, embora ainda haja muitos questionamentos. Sim. A OAB, até 2015, quando veio o plano de valorização da mulher advogada. Neste momento, não havia qualquer tipo de cota, de paridade, não havia nada. Aqui em Mato Grosso, a participação feminina nas cadeiras, na direção, representava em torno de 15%, 15, 16% apenas. Doutora Gisela, nós vamos agora, nesse exato momento, por um breve intervalo. E aí a gente retorna exatamente falando isso, sobre essa paridade. Como que surgiu isso e como que se encontra hoje exatamente essa representação, né, através dessas políticas afirmativas que foram adotadas. Eu volto logo, não saia daí. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e, como eu já anunciei, nós estamos aqui com a doutora Gisela Cardoso, que é presidenta da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, a segunda mulher a ocupar essa posição, né, de presidenta dessa instituição reconhecida, respeitada. Então, para nós, é um orgulho muito grande ter aqui nos estúdios da Sapicua News, né, exatamente concedendo essa entrevista que eu sei que você está acompanhando atentamente. Nós dizíamos anteriormente, doutora Gisela, que somente a partir de 2015 que a OAB adotou um plano exatamente voltado para essas políticas afirmativas, principalmente de reconhecimento, valorização das mulheres.
Como que se deu esse processo? Isso. Foi o chamado Plano de Valorização da Mulher Advogada, no âmbito do Conselho Federal. E aí, como eu ia dizendo, a representatividade feminina na ordem era muito pequena. Falei que em Mato Grosso nós tínhamos entre 15% e 16% apenas de mulheres participando da gestão. E com exceção a Maria Helena Povas, né? A maioria ou como suplente no conselho, ou vice, enfim. E aí veio o plano. O plano estabelece as cotas de gênero. O plano vem e diz, toda chapa que vier a concorrer numa eleição da ordem, ela precisa ter 30% no mínimo de um dos gêneros. Então, ficou reservada aí os 30%. Então, surge a primeira política afirmativa da OAB nesse sentido de aumentar a representatividade feminina. Aí, nas eleições de 2016, já tivemos um aumento de 15%, 16% para 30%, 31% das mulheres. E aí nós começamos a construir um novo cenário, né? As mulheres começaram a participar. E é uma coisa interessante, professora, porque quando surgiu lá atrás a política de cotas do 30%, o que se falava é assim, não teremos mulheres para compor a chapa, porque as mulheres não querem participar. Sempre tem essa conversa, né? Eu sempre ouço não esse contra-argumento. Não vamos conseguir. Aí surgiram os 30% das mulheres e viemos aí nessa primeira eleição. Aí, na sequência, vem o projeto Paridade. O projeto Paridade já mais avançado, né? O projeto Paridade já estabelece, olha, as mulheres já são 50% dos inscritos na ordem, nós precisamos ocupar a metade da mesa, nós pagamos a metade da conta, né? E aí vem o projeto Paridade, que 50% de cada gênero. Aí, mesma coisa, não teremos chapas, não temos mulheres para participar. Achamos as mulheres e estamos aí vivendo este momento da paridade. E eu tenho, assim, a alegria, a honra de presidir o primeiro conselho paritário da história da OAB. Num momento real de transformação. De transformação. E aí, só para a senhora ter uma ideia, nós comentamos aqui que antes de mim, apenas a hoje desembargadora Maria Helena Povas, né, que foi eleita há 28 anos antes que eu. Mas isso, Mato Grosso, já era um destaque a nível nacional, no cenário nacional. Por quê? Em 90 anos da história da ordem, apenas 10 mulheres tinham ocupado a presidência de seccional. Né? E aí, nesta última eleição, com a paridade, nós tivemos 5 mulheres eleitas presidentes no Brasil. Então, é um grande avanço. Né? A maioria delas é a primeira mulher a ocupar a presidência numa seccional. Né? Então, já é um grande avanço. Em 90 anos, tivemos 10 e em uma eleição tivemos 5 eleitas. Né? Então, sou Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Bahia. E o interessante é que são subseções, por exemplo, você pega São Paulo, é a maior subseção, né? A Bahia é grande e tal. Então, juntas, nós 5 representamos aí 44% da advocacia brasileira. Né? Então, é um novo momento, as mulheres participando efetivamente. Nós temos aqui no nosso conselho grandes conselheiras fazendo um trabalho de destaque. E o que eu sempre falo, professora, quando se criticam, por exemplo, uma política afirmativa, geralmente vem um argumento assim, mas a mulher não precisa disso, a mulher tem competência. Né? Você já ouviu falar isso? Já. E o que me entristece, doutora Gisela, é saber, inclusive, que tem mulheres que hoje ocupam posições de destaques e se colocam contra a política dessa afirmativa. Pois é, porque eu acho que hoje questão de competência não se discute mais. Acho que a gente já superou, né? Há muito tempo. As mulheres Agora hoje... é questão de oportunidades mesmo. Exatamente. As mulheres são mais escolarizadas, né? Estudam mais. É questão de oportunidade. A senhora resumiu o grande problema que ainda vivemos. Então, quando você tem uma política afirmativa, o que acontece? Abre a porta. Abre a oportunidade para a mulher mostrar o seu trabalho. Porque sem a oportunidade, não importa o tamanho da competência dessa mulher, ela não vai conseguir mostrar. E aí, essas políticas afirmativas da ordem trouxeram essa mudança que nós temos hoje. Então, é um momento muito especial, é um momento dentro da advocacia que representa aquilo que a gente prega, que é a democracia, a defesa da democracia, que é a igualdade, princípio basilar da nossa Constituição Federal. Então, vivemos dentro da ordem esse novo momento e eu sou muito feliz em poder presidir esse primeiro Conselho Paritário.
E, doutora Gisela, em falando dessa questão de promoção dessa igualdade, nessa questão de gênero, né, a gente já está bem perceptível os avanços, mas em relação a essa questão da igualdade racial, como que tem sido tratada essa questão dentro da OAB? Porque eu me lembro, inclusive, que no processo eleitoral houve reuniões, né, da Comissão de Defesa da Igualdade Racial da OAB, né, para poder pautar algumas questões que foram consideradas, que consideramos importantes. Como que a OAB está avançando nesse sentido? Na ocasião que veio o projeto Paridade, ele traz também as cotas de gênero. 30% das chapas hoje também tem que observar a questão da cota racial. Da cota racial, né? Então, é algo que a gente ainda precisa evoluir. E Sim. aí eu falo OAB, falo sociedade de uma forma geral, né? Um país extremamente... que tem uma participação muito grande, que tem uma população negra, que tem uma população com características indígenas, que é tão diverso, né? Precisa ter mais espaços também para efetivamente haver uma representatividade. E isso lá no Congresso, isso no Executivo, no Legislativo, enfim, em todas as áreas. Espaços aí em todos os espaços. A gente fala muito da participação da mulher negra também. Invisibilidade. Essa invisibilidade, espaços, né? Exatamente. Agora, a OAB sendo uma instituição da forma que é, muito respeitada, reconhecida e tudo mais, ela reflete, né? Quando a OAB toma uma decisão de adotar políticas afirmativas, isso reforça, inclusive, o conjunto das outras organizações, né? A sociedade civil organizada que vem lutando por isso. A OAB se posicionando dessa maneira é extremamente importante, porque reforça, não é aquele movimento isolado, mas é uma instituição de caráter nacional que se posiciona em torno As instituições têm um papel muito importante nessa mudança que a gente busca, né? As instituições têm um papel fundamental. E a Ordem, que é uma representante da sociedade civil organizada, que é a voz da sociedade, ela não podia ficar fora deste processo, Sim. né? Então, a Ordem vem realmente construindo isso junto com a advocacia, levando isso para a sociedade e buscando, além da participação, né, professora, nas mesas, nos espaços de poder, buscando também ainda eliminar a discriminação que existe, a gente sabe que existe. Muito grande. Ainda eliminar a violência contra a mulher, por exemplo, que ainda vivemos um país que está entre os 5 que mais mata mulheres no mundo. Sim. Né? E talvez isso reflita, ou seja um reflexo, na verdade, da baixa representatividade feminina também. Né? Você pega um parlamento que tem hoje 18%, 17% de representatividade feminina, ou seja, está na América Latina entre o penúltimo e o último de representatividade feminina. Isso reflete também na ausência de políticas eficientes de combate à violência, de combate à discriminação, porque a representatividade ainda é pequena. Ela afirma e reafirma a igualdade entre homens e mulheres, né? Sim. Ela fala lá no caput, homens e mulheres são iguais perante a lei. Depois ela reafirma, não há diferença entre homens e mulheres. Então, esta igualdade é um princípio constitucional também que precisa ser observado. Então, mas, olha, nós vamos agora para um breve intervalo. Na verdade, é aquele intervalo que você fica esperando também. É aquela dica só para você. Eu volto logo, não saia daí. Mulher em Sintonia. Anote aí a dica de hoje. Está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativo o aplicativo SOS Mulher MT, que conta com um botão do pânico para auxiliar vítimas de violência doméstica em Mato Grosso. O recurso permite que as vítimas registrem denúncias em 30 segundos no CIOSP, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. A vítima faz um pedido de socorro pelo aplicativo quando o agressor descumprir a medida protetiva. Depois de acionar o botão, o CIOSP envia a viatura de polícia mais próxima para socorrer a vítima. O botão do pânico está disponível inicialmente para Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Rondonópolis, onde existem unidades do CIOSP. Para ter acesso ao botão do pânico, é preciso ter autorização da Justiça. O pedido é feito no momento em que a vítima requer a medida protetiva. Essa é a dica de hoje. Mulher em Sintonia. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher
E chegado aquele momento que eu vou dizer e vocês já vão aí se manifestar. Ah, já vai acabar? É isso mesmo. Mas eu tenho plena convicção que a doutora Gisela, na hora que der uma folguinha na agenda dela, ela vai retornar aqui para a gente estar falando de questões extremamente importantes que diz respeito, né, a seu interesse, é o nosso aqui também. Então, doutora Gisela, a OAB completou 90 anos. 90 anos. Uma jovem senhora de 90 anos. Mas não é? Como que aconteceu essa comemoração toda dos 90 anos da OAB? Na verdade, nós estamos aí no nosso ano de ações em comemoração e celebração, né, desses 90 anos. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo que a OAB é o que é hoje em razão de todos aqueles que passaram antes da gente, que prestaram serviço, que se dedicaram, que viveram a OAB Mato Grosso. Então, nós estamos aí numa programação de celebrar esse momento. Fizemos um baile de gala no começo do mês, final do mês passado. E aí, para homenagear exatamente os ex-presidentes, para homenagear os ex-conselheiros, o fizemos na pessoa da doutora Leila Francisca, que foi a primeira advogada mulher, a conselheira, foi nossa primeira conselheira mulher. O fizemos na pessoa dos nossos colaboradores. E aí nós homenageamos, escolhemos a Dona Maria. Eu falo que é advogado que já passou aqui pela OAB, conhece a Dona Maria, que é a nossa copeira há 44 anos. Uma vida toda. Uma ali, né? vida inteira. Então, foi metade da história da OAB. Dona Maria viveu, né? E vive ainda, está conosco lá. Então, assim, foi um momento mesmo da gente agradecer, homenagear aqueles que construíram a história. E mais ainda, temos toda uma programação. Agora, em agosto, 29 e 30 de agosto, nós teremos a nossa conferência estadual da advocacia. Então, vamos ter um grande evento com um público aproximado, estimado de 1.000 pessoas, 1.000 advogados, estudantes participando. Então, teremos outras ações ainda festivas. Estamos realizando os nossos congressos, seminários. Então, toda essa programação para entregar à advocacia o presente no mês do aniversário da OAB. E, inclusive, entregamos agora, esse ano também, o OAB Bônus, que é o projeto da anuidade zero. Então, sim. o OAB Bônus é aquele programa de cashback, né, que o advogado baixa no seu celular e fazendo as compras nos estabelecimentos conveniados, ele vai adquirindo créditos para usar no pagamento da anuidade ou para usar no pagamento de cursos da nossa Escola Superior de Advocacia. Então, esse foi mais um presente para a advocacia. A nossa escola também, junto com a advocacia, qualificar o advogado, atualizar o advogado. Já lançamos 8 cursos de pós-graduação. Então, é isso que eu ia dizer, porque eu tenho acompanhado, que a doutora Roberta sempre Sim. socializa conosco, né? Eu falo, gente, são muitos cursos, só nos qualifica quem não quiser. Quem não quer. 6 em parceria com a UFMT. Só no primeiro ano, professora Jaci, só para ter uma ideia, a nossa escola certificou 12.000 advogados e estudantes nos cursos, nos congressos, seminários, né? Principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, um jurídico, as leis alterando com tanta velocidade, que sendo cada vez mais necessário você especializar em uma área. Então, a gente entende primordial a qualificação do advogado. Então, nossa escola também participando desses 90 anos aí, com muita alegria. Os 90 anos comemorados com o nosso conselho paritário, com uma advocacia mais feminina, mais jovem, né? A era da informática, fomos a primeira seccional a virtualizar todos os nossos processos e procedimentos. Então, muita coisa para a gente entregar, para a gente comemorar e agradecer a advocacia mato-grossense, agradecer a sociedade mato-grossense pelo respeito que tem pela ordem, pela consideração, pela confiança, na verdade, na nossa instituição. Bom, gente, como eu disse, nós estamos aqui já encerrando o programa de hoje, nessa entrevista belíssima que você acompanhou aí, né, no seu município. E nós esperamos aqui que a doutora
Gisela, né, retorne brevemente para poder aqui nos passar muito mais informações, né, e todas as ações que a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso tem realizado, que são trabalhos extremamente importantes, de posicionamentos importantes diante de situações que às vezes até nos chocam, né? Mas a OAB existe e está em boas mãos, tendo à frente, né, uma mulher de atitude. Então, doutora Gisela, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Por favor, as suas considerações finais. Eu que agradeço, professora Jaci. Um prazer, uma alegria estar aqui falando numa atitude de mulher, né? Falando da nossa ordem, falando do nosso papel enquanto mulher, enquanto advogada, enquanto cidadã, na construção desta nova sociedade que a gente tanto acredita que é uma sociedade mais igualitária, com menos discriminação, com menos violência contra as mulheres. E esse papel e essa ação, eu acho que cabe a todos nós, né? Cada cidadão, cada cidadã sempre atuar nessa linha. Agradecer mais uma vez a oportunidade, colocar a OAB também à disposição. E eu, assim que eu recebi o convite, com certeza eu estarei aqui novamente. Muito obrigada. Bom, nós aqui agradecemos e vamos ficar já aí aguardando o retorno da doutora Gisela. Olha, uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco, mas acima de tudo também ter você aí nos acompanhando toda semana. Eu aguardo você, tá? Não se esqueça, até semana que vem. Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.